Salve Maria! Estamos no 32º dia da preparação para a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, que ocorrerá, se Deus quiser, no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Hoje vamos falar sobre a alegria de Jesus. Estamos na semana para conhecer a Jesus Cristo. Iniciamos recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leiamos São João, capítulo 15, versículos 10 a 11. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus permanece no amor do Pai porque obedece aos seus mandamentos. Quer que nós permaneçamos no amor de Jesus, obedecendo os mandamentos dele. Amor, obediência. Mas por que esta obediência? Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus nos quer dar alegria, uma alegria que ele chama de minha. A minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Assim como ele tem uma paz que chama de minha, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como vou lá dar o mundo. Ele tem uma alegria também que chama de minha. É a alegria dele, que ele quer dar a nós. Ora, ninguém dá aquilo que não tem. Logo, Jesus tem alegria. E é sobre isso que vamos discorrer hoje. A alegria de Jesus, nesta semana dedicada ao conhecimento de Jesus Cristo. Já dá para perceber que esta alegria é própria de quem obedece. Amor, obediência, alegria. E dá para perceber também que a alegria de Jesus está em obedecer o seu Pai. E ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. A alegria, a obediência serve para Jesus de alimento, porque no episódio da Samaritana, por volta do meio-dia, quando Jesus estava no poço de Jacó, e os discípulos disseram, Rabi, ou seja, mestre, come, é hora do almoço. Jesus falou, tenho comigo um alimento que vós não conheceis. Qual será este alimento? Perguntavam os discípulos. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus se alimentava da obediência. E a obediência para ele, como também para nós, é fonte de alegria. O mundo não conhece essa desobediência. O mundo não conhece essa alegria. O mundo acha que alegre é aquele que desobedece e pensa que desobediência é sinônimo de liberdade. Pobre deste mundo. Nós, que voluntariamente nos escravizamos a Jesus pelas mãos de Maria, sabemos que a obediência é fonte de grande alegria.
A minha alegria, Jesus, diz Jesus, para que a vossa alegria seja completa. Mas logo na página seguinte, Jesus fala da tristeza. São João capítulo 16, versículo 20. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Novamente, vossa alegria será tão grande que ninguém poderá tirá-la. Eles sofrem pela paixão do Senhor, mas vão ter uma grande alegria na ressurreição. Jesus, portanto, é alegre. Já no seio do Pai, antes da sua encarnação, ele não podia ser triste. Deus é, por essência, feliz. E a sabedoria que aparece no livro dos Provérbios, mas que hoje nós sabemos que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, o Filho, a sabedoria fala de si mesma assim. Estou lendo Provérbios, capítulo 8, versículos 30 a 31. Eu estava junto com ele é Deus, como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava na sua presença. Brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Outra tradução. A minha alegria era estar com os filhos dos homens. Então a sabedoria aparece aqui como alguém que participa da criação do mundo e se alegra com a obra-prima da criação, que é o homem. De fato, Jesus, como Deus, não pode senão ser feliz junto do Pai, na unidade do Espírito Santo. E Jesus mesmo aparece uma vez na Bíblia, pelo menos, exultando. E exultando sob a ação do Espírito Santo. Vamos ler esse trecho, Lucas 10, 21 a 22. Os discípulos haviam acabado de voltar da sua missão, estavam contentes pelo poder que tinham sobre os demônios, e Jesus disse: não vos alegreis porque os espíritos vos são submissos. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. Este é o motivo de alegria para eles, discípulos, e para nós. Nossos nomes estão gravados no céu, ou seja, Jesus nos preparou um lugar. Lá ele já está presente, Maria Santíssima também, São José, e uma multidão de santos esperando por nós, os nossos anjos da guarda, todos estão torcendo pela nossa chegada à glória eterna. Naquele momento, eu estou no versículo 21, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Olha como a Santíssima Trindade está presente. É sob a ação do Espírito Santo que Jesus exulta de alegria. E ao alegrar-se, ele glorifica ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes, ocultastes estas coisas, entenda-se, os mistérios do reino, aos sábios e aos entendidos,
e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos são os preferidos de Jesus. E é neles que Jesus se alegra. Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Delas é o reino dos céus, se não vos transformardes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequenino como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Guardai-vos de escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Porque eu vos digo que os seus anjos vêm continuamente à face de meu Pai que está no céu. Então a preferência de Jesus pelos pequeninos é patente. E a alegria dele junto aos pequeninos também é clara. Nós, se quisermos causar alegria em Jesus, sejamos pequeninos, abandonemos a arrogância, joguemos fora o nosso orgulho e arranquemos de nós esta praga que nos atinge sem que nós percebamos. O amor próprio desordenado, o desejo de satisfazer a sua própria vontade. Arranquemos isso tudo de nós. Arranquemos de modo que o orgulho não encontre mais abrigo em nosso coração, mas nosso coração seja todo daquele que esvaziou o seu coração por nós, quando sofreu o golpe da lança e de lá saiu sangue e água. E para que o nosso coração seja mais plenamente e perfeitamente de Jesus, entreguemo-lo a Maria, porque ela sabe muito bem guardar nossos corações para o seu Filho. Ela é a nossa depositária, ela é a guardiã das coisas maravilhosas que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, tudo que nós recebemos no batismo e não sabemos conservar, entreguemos nas mãos dela. Junto de Maria, nós estaremos seguros. Jesus, portanto, aparece alegre na Bíblia, mas mais comum é vê-lo triste. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele se entristece e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-te, como a galinha faz com os pintinhos, colocando-os debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. É o choro de alguém que, sendo homem, também é Deus, e que se vê impotente diante de uma cidade que não quer acolhê-lo. A nossa obstinação reduz a onipotência de Deus à impotência, e Jesus chora. Chora como quem diz: não posso fazer mais nada, ou como quem pergunta: que mais eu poderia ter feito e não fiz? Outra vez que Jesus chora é diante da morte de Lázaro. Ele chora e as pessoas se admiram. Olha como ele o amava e perguntam: mas se ele o amava, se ele fez abrir os olhos ao cego, por que não o impediu que ele morresse? Aí Jesus se emocionou mais uma vez. Então, pelo menos 2 vezes na Bíblia aparece Jesus chorando. E rindo explicitamente a Bíblia não fala. Mas creio que quando Jesus exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo, ele estava sorrindo. E quando ele acolheu as criancinhas, ele deveria estar sorrindo também. Mas para mim sempre foi triste ver Jesus desolado, Jesus desamparado, Jesus sem consolo. Desde a minha infância, isso me aflige. E um pensamento que me aflige é o do Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 6. É um trecho bem próximo do dilúvio. Antes do dilúvio, o que diz o Senhor? Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração.
O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. Quando eu era criança e li esse trecho, eu ficava tão triste. Por que os homens fizeram Deus ficar triste, aflito em seu coração e arrependido de ter criado o homem? E eu logo pensava, eu queria ser um consolo para Deus. Se Deus tivesse que se entristecer com os homens, que pelo menos eu fosse uma exceção, que eu fosse um consolo para ele. Note-se, porém, que tudo que eu estou lendo aqui é maneira de falar, maneira figurada de falar. Deus não se arrepende, só se arrepende quem é ignorante. Deus sabe tudo. Deus não sofre, como Deus não. O Filho de Deus se fez homem para poder sofrer e morrer, mas Deus, como Deus, não pode sofrer nem morrer. Mas o que se está dizendo aqui do chamado arrependimento de Deus é a sua exigência de santidade que não pode tolerar o pecado. E vendo o pecado, como o pecado é tão oposto a Deus, a Bíblia usa esta oposição extrema como se fosse uma aflição de Deus e um arrependimento de Deus. Mesmo depois do dilúvio, quando o Senhor faz acordo, faz uma aliança com Noé, ele parece que, a maneira humana de falar, se conforma, porque o homem é realmente muito mau desde a sua infância. Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Senhor respirou o agradável odor do sacrifício de Noé e disse consigo: Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei os viventes como fiz. É uma maneira de falar que me entristecia quando era criancinha. Deus parece que se conformou com a maldade humana, como quem diz, não tem mais jeito. E eu pensava, será que isso é inevitável? Não poderia haver alguém na face da terra que tivesse jeito? E se esse alguém fosse eu, pensava, né? E eu pergunto agora a você que está me ouvindo, e se esse alguém fosse você? Você nunca pensou em ser alguém que faria a diferença para alegrar o coração de Deus? Tudo isso ainda de maneira metafórica. Mas depois que o Filho de Deus se fez homem, a alegria e o sofrimento passou a ser, de fato, de Jesus. Jesus se torna alegre, Jesus sofre, Jesus se aflige. E esta aflição aparece no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. São Mateus, capítulo 26, versículo 36. Jesus então foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Outra tradução: A minha alma está numa tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai comigo. Ele, como homem, está precisando de um consolo, de um apoio humano. E ele quer que os discípulos que ele escolheu, 3 deles entre os 12, ou seja, Pedro, Tiago e João, fiquem vigiando e orando. Vigiar quer dizer não dormir. Que fiquem orando sóbrios, vigilantes. E que decepção, os discípulos dormem. Dormem ou por causa de sono, segundo São Lucas, ou por causa de sono, segundo São Mateus,
ou por causa de tristeza, segundo São Lucas. Vamos ver aqui o que diz São Lucas sobre a agonia de Nosso Senhor. São Lucas, capítulo 22, versículo 41. Afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Entenda-se bem isso. A vontade divina de Jesus era idêntica à do Pai e à do Espírito Santo. Se há alguma vontade distinta da vontade do Pai, é a vontade humana de Jesus. Seja feita a tua vontade divina e não a minha vontade humana. O que levou Jesus a dizer uma coisa dessas? Porque ele estava ansioso pela sua paixão. Devo receber um batismo, e o batismo quer dizer um mergulho, ele ia mergulhar no mar de sofrimentos, iria mergulhar no seu próprio sangue, e como anseio até que seja consumado, eu vim trazer fogo à terra, e como desejo que ele seja ateado. Batismo, fogo, e agora ele pede, se possível, mas ele sabe que não é possível, que o Pai afaste dele esse cálice. O que motivou Jesus a dizer isso? Segundo a revelação de Jesus a Santa Faustina Kowalska, o que levou de Jesus a dizer isso, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, foi a repugnância das almas tíbias, daquelas que não são frias nem quentes, aquelas que causam repugnância, diz no Apocalipse: oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Então Jesus, verificando que apesar de tanto sofrimento, de tanta oblação, sacrifício, as almas iriam se tornar insensíveis a todo o seu sangue derramado, ele então pediu uma coisa impossível, que ele sabia que não podia ser atendida, que aquele cálice amargo, que significa as dores da sua paixão, se afastassem dele. Mas logo ele sabia que era impossível e acrescentou: não se faça, porém, a minha vontade. Entenda-se, a minha vontade humana, mas a tua vontade divina. Mas para que Jesus fosse consolado, Deus enviou a ele um anjo. Vejamos aqui. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E aí a gente pergunta: e se nós fôssemos esse anjo? E se nós estivéssemos junto dele para consolá-lo, para que ele não precisasse ficar tão desolado a ponto de pedir o afastamento daquele cálice que ele tanto ansiava por beber? E se fosse a nossa presença lá a consolar Jesus, a enxugar o seu suor, a estar com ele, para que ele não se arrependesse à maneira humana, né, de ter criado o homem sobre a terra, nem se afligisse em seu coração. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tive esse desejo de consolar nosso Senhor. E hoje que eu já sou grande, eu peço: meu Jesus, não permita que este desejo que tu mesmo colocaste no meu coração na minha infância permaneça uma mera veleidade, mas que eu seja de fato o teu consolo. Onde? No sacrário e no próximo. Porque Jesus está presente no sacrário de maneira substancial, com seu corpo, sangue, alma e divindade, e está presente no próximo, porque tudo que fazemos ao próximo é a ele que estamos fazendo. Consolar Jesus no sacrário, consolar Jesus no próximo. Façamos este propósito, nós que estamos para nos escravizar a Maria Santíssima ou renovar a escravidão,
que nós sejamos o consolo de Jesus. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. São coágulos de sangue, sangue coagulado. É um fenômeno que acontece, já foi observado em outras pessoas, e é causado por um intenso abalo moral, uma angústia muito grande. Jesus sofreu isso tudo. E essas gotas de sangue caíram por terra. Mas onde estavam os discípulos? Vejamos. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. São Lucas é delicado. Em vez de falar que estavam adormecidos de sono, fala que estavam adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí começou a prisão de Jesus com os soldados, com Judas que veio para entregá-lo. Tá? Mas esse episódio é triste, não é? Se nós tivéssemos a capacidade de estar naquela época e lá. Como seria bom, não é? Mas a gente pode fazer alguma coisa daqui, embora estejamos num lugar diferente e numa época diferente. Mas como? Como nós podemos vencer a barreira do tempo e do espaço para consolar Jesus? Aí o Papa Pio XI, na sua encíclica Miserentissimus Redemptor, de 1928, explica: se, portanto, à vista dos pecados futuros, porém previstos, a alma de Jesus esteve triste até a morte, não há dúvida que, desde então, lhe tenha dado algum conforto a previsão do nosso desagravo, quando lhe apareceu o anjo do céu, a consolar-lhe o coração oprimido de tristeza e de angústia. E assim também agora, em modo admirável, porém verdadeiro, podemos e devemos consolar este coração sacratíssimo, continuamente ofendido pelos pecados dos homens ingratos. Pio XI, Miserentissimus Redemptor, ano 1928, número 14 da encíclica. Ou seja, quando Jesus sofreu em previsão de pecados futuros, mas sofreu de maneira real. Quando ele foi consolado pelo anjo, foi consolado em previsão do nosso desagravo futuro. Ou seja, Jesus recebeu, por meio daquele anjo, um consolo que foi fruto das nossas orações, da nossa consolação, da nossa companhia a Ele. Então, de um modo que atravessa o tempo, nós aqui, no século XXI, podemos desagravar Jesus como quando ele estava no Jardim das Oliveiras. E o nosso desagravo aqui tem um efeito sobre o sofrimento ou sobre o alívio do sofrimento de Jesus naquela época. Não é que a gente tenha o poder de mudar o passado, não é isso. Mas se o passado de Jesus não foi tão aflitivo como poderia ser, é porque houve gente, quem sabe eu e você, que consolamos Jesus, que iríamos consolar Jesus. Sejamos então esses consoladores. Façamos o que estiver ao nosso alcance para que a criação do homem não seja uma frustração para Deus. Para que o Senhor tenha alguém sobre a face da terra em quem depositar a sua alegria. Que não apenas nós gozemos da alegria que Jesus nos veio trazer, mas nós possamos ser, tanto quanto uma miserável criatura pode ser,
para o Criador a alegria dele. Que ele possa se alegrar em nós. Quando eu era jovem, uma freira, dirigindo-se a um grupo de jovens, perguntou-nos: se você fosse Deus por 5 minutos, o que faria? Houve quem respondesse que faria maravilhas, se durante 5 minutos gozasse da onipotência divina. Acabaria com as guerras, alimentaria os famintos, curaria todos os doentes, evitaria a morte, transformaria a terra em um paraíso. Eu, porém, fiquei muito perturbado com a pergunta, pois pensei: que mais poderia Deus fazer e não fez por nós? Se ele enviou seu próprio Filho como vítima de expiação por nossos pecados, se ele enviou o Espírito Santo para a nossa santificação, se nos adotou como filhos pelo sacramento do batismo, se nos preparou um reino desde a criação do mundo, para que nele entrássemos, se nos deu o pão do céu, que nos dá a vida eterna e nos garante a ressurreição no último dia, que mais poderia ele ter feito pela nossa salvação? Se eu fosse Deus por 5 minutos, pensei, ficaria desesperado. Paradoxalmente, ou seja, de maneira contraditória, paradoxal, na minha condição de criatura viajante sobre a terra, eu me senti mais poderoso do que o próprio Deus. Pois aqui e agora eu posso, com meu sofrimento livremente aceito e oferecido, completar na minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Agora eu posso acumular merecimentos sobrenaturais, que além de servirem para minha santificação, mérito de condigno, poderão ser transferidos para outros, mérito de congruo. Pela expiação de seus pecados, é o valor satisfatório, e pela obtenção de favores divinos, é o valor impetratório. Agora eu posso, na qualidade de escravo, e que boa liberdade de um escravo, depositar esse tesouro como em um banco, nas mãos de Maria Santíssima, para que ela o proteja dos inimigos, faça-o crescer e os distribua como quiser para a maior glória de Deus. Tudo isso eu faço porque eu não sou Deus e porque eu estou aqui na Terra. Porque se eu fosse Deus, ou se eu não fosse Deus, mas já estivesse no céu, nada disso eu poderia fazer. O lugar de merecer é aqui. O próprio cura de Ars, São João Maria Vianney, reconhecia isso. Ouçamos as palavras dele. Se compreendêssemos bem nossa felicidade, quase poderíamos dizer que somos mais felizes que os santos do céu. Por quê? Nós, mais felizes que os santos do céu, eles vivem dos seus rendimentos. Não podem mais ganhar. Ao passo que nós podemos aumentar a cada instante o nosso tesouro. É verdade. Mesmo Jesus só mereceu e ganhou merecimentos enquanto estava aqui. O céu é bom, mas lá não há mais ocasião para merecer. De fato, foi nesta vida terrestre que Cristo obteve para si, como homem, e para nós, homens, todos os méritos. Hoje, ressuscitado e sentado à direita do Pai, com um corpo glorioso, ele desfruta do que mereceu em sua vida terrestre. Hoje, na Eucaristia e nos demais sacramentos, recebemos a abundância da graça obtida por aquele que se fez obediente até a morte. Mas enquanto estamos aqui, sejamos a alegria de nosso Senhor. Sejamos a alegria dele.
Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para alegrá-lo, e para alegrá-lo perfeitamente, alegremo-lo pelas mãos de Maria. Tudo aquilo que nós já planejamos fazer durante esses 32 dias que já se passaram, de preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, na qualidade de escravo, façamos de verdade, que isso não fique apenas nas intenções, mas que a gente, de fato, tenha propósitos firmes. Vamos dar alguns exemplos de propósitos que podemos e devemos fazer. Não desperdiçar o tempo para as ocasiões para fazer o bem. Quando alguém nos pedir alguma coisa, nossa primeira resposta, quase instintiva, deve ser sim, posso, com muito prazer, com prontidão e com alegria. Eu vou agora aceitar fazer esse serviço. Eu vou aceitar visitar esta pessoa. Eu vou aceitar consolar este aflito. Eu vou aliviar esse doente. Mas eu vou com prontidão, com aquela prontidão com que Jesus abraçou a cruz, com a prontidão com que Maria Santíssima foi conduzir Jesus dentro do seu ventre, do seu coração, à casa de Isabel, para trazer àquela casa a alegria do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida ordenada. Eu quero acordar e dar a Deus a primeira hora do dia, a hora melhor, quando o sol está nascendo ou por nascer. E assim eu serei, que prepotência minha, causa de alegria para o meu Criador. Alegrando ao meu Criador, seja-me permitido dizer assim, ele vai me encher de alegria durante o dia. Eu vou ter boa disposição, calma, paz, paciência, prudência, serenidade. Tudo vai melhorar, porque eu vou acordar cedo, dar a Deus a primeira hora como primícias, e durante o dia eu vou sempre estar atento para fazer o bem e não vou me cansar de fazer o bem. Vou também dar uma atenção especial à oração. Faça comigo esses propósitos. A oração para mim vai ser algo de sagrado. Eu vou ter horas para rezar, horas em que eu vou deixar tudo para me entregar à oração. E nessa oração eu vou querer apenas a glória de Deus, apenas o bem das almas, apenas a minha santificação e o meu esvaziamento de mim mesmo, sem que o meu coração seja dividido entre Deus e as criaturas. Vamos fazer um propósito como esse. Durante o dia eu vou me alimentar, porque o meu corpo precisa de ser sustentado. Mas eu não vou fazer do alimento a razão da minha vida. Eu não vou ficar de maneira obsessiva pensando naquilo que eu vou comer na próxima refeição, angustiado e querendo buscar na comida um miserável consolo. Meu consolo está no Senhor. E o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse tempo todo, que nós vivermos na qualidade de escravo, as humilhações serão muito bem-vindas. Não só nós não vamos reclamar delas, nem vamos falar das pessoas que nos humilharam, mas vamos agradecer, Senhor, porque fui eu, justamente eu. Essa humilhação tão boa, não permita que eu venha a desperdiçá-la. Agora tu me deste a tua coroa de espinhos. Poderia ter uma outra pessoa, fui eu. E essa coroa com espinhos tão pontiagudos para mim é a minha glória, mais do que fosse uma coroa de ouro ou de pérolas. E eu quero suportá-la não apenas com resignação, com conformidade, mas com alegria. Que glória eu poder consolar o meu Criador, o meu Redentor, recebendo a coroa de espinhos dele na minha cabeça. Eu quero ser um cooperador de Jesus na obra da redenção, aceitando as cruzes que me forem confiadas, com prontidão e com alegria, porque eu sei que, ao sofrer, eu coopero com Jesus na obra de salvar o mundo e eu
consolo o Imaculado Coração de Maria. E tudo isso eu quero fazer. Façamos esses propósitos. Não esqueçamos as práticas exteriores de que eu já falei. Uma coisa não exclui a outra, mas tenhamos esse amor ardente, porque quem ama assim ardentemente a Maria Santíssima e ao seu divino Filho Jesus Cristo, não vai ter nenhuma dificuldade de cumprir as outras coisas. Ou seja, você vai com facilidade destruir e jogar fora aquelas roupas imodestas que não agradam a Deus e escandalizam as pessoas. Você vai com facilidade perdoar os seus inimigos e até mesmo pedir perdão para aqueles que se desentenderam com você, mesmo sem perceber direito qual é a sua parcela na culpa. Se você vai, de fato, renunciar a essa coisa aqui, né? que é fonte de tanta perda de tempo e até da eternidade, porque o pecado mortal é uma perda da eternidade. E você vai ter muito cuidado em usá-lo para o necessário, jamais deixando que ele sirva de entretenimento, de maneira de passar o tempo, de ficar vendo fotos, vídeos. Chega esse tempo em que você ficava à frente desta tela entretido, acabou. Nosso entretenimento agora é para Deus. Tudo isso você pode e deve fazer, mas vai ser fácil fazer se você desejar alegrar nosso Senhor. Eu fico tão, eu diria, com uma santa inveja dos santos em quem Jesus punha a sua alegria. Conta-se que Jesus dizia que ele tinha uma alegria imensa de estar no coração de Santa Gertrudes, no coração de Gertrudes. Certa vez, Santa Faustina escreveu no seu diário que Jesus disse para ela: "Tu és a alegria do meu coração." Já pensou se Jesus pudesse dizer isso de nós também? Se alguma vez na vida nós não fôssemos causa de decepção, se nós não vivêssemos essa vida morna, em que queremos conciliar o serviço com Deus e as facilidades do mundo, mas se nós fôssemos de verdade fiéis aos compromissos do nosso batismo, se a nossa renúncia fosse verdadeira, se os nossos propósitos fossem firmes, sejamos ousados. Quando pedirmos a Deus alguma coisa, peçamos o melhor. Senhor, que eu vos ame verdadeiramente. Senhor, que eu morra. Que eu morra. Que eu morra. Mas que eu morra 1000 vezes antes de cometer um pecado mortal. Senhor, livra-me também dos pecados veniais deliberados, que são horríveis. Se houver algum pecado ainda em mim, que seja os pecados veniais não deliberados, que são quase como pecados de surpresa, que a gente, quando percebe, já cometeu e já se arrependeu. Mas livra-nos desse vício de querer ofender a Deus de maneira premeditada, ainda que seja em matéria leve ou levíssima. Tudo isso fica muito bem nesta antevéspera da consagração. Estamos no 32º dia, amanhã será o 33º e último, e logo depois de amanhã virá o dia tão esperado da consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, na festa de Nossa Senhora das Dores. Levemos a sério isto. Sejamos a alegria de Jesus, porque Ele, para nos alegrar, não poupou nenhum esforço por nós.
Vamos agora rezar esta oraçãozinha contida nesta relíquia. A relíquia está aqui. Esse pedacinho de pano que tocou nos ossos da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Eu estou rezando sempre esta oraçãozinha, pedindo a ela, a serva de Deus, um milagre da cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Claro que eu já estou na terceira idade e o desgaste dos ossos é natural. Mas como no meu caso o desgaste tem sido bem além do esperado para pessoas da minha idade, então eu estou pedindo a cura, e se a cura for algo milagroso, este milagre servirá para instruir o processo de beatificação de Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus. Evidentemente, é uma graça pequena. Eu poderia pedir uma coisa bem maior, como a conversão de um pecador. Mas a conversão de um pecador não serve para instruir um processo de beatificação, porque não é uma coisa palpável. Então, nós pedimos coisas menores. E é essa coisa menor que eu estou pedindo, se for da vontade de Deus, se assim eu for glorificar a Deus mais pela saúde do que pela doença, se assim eu tiver maior agilidade para socorrer o próximo, e se isso aumentar em mim a gratidão e a humildade. Com essas condições, vamos fazer oração. Se você quiser a relíquia, você, por gentileza, escreva para provida@providaanapolis.org.br. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a oração, a súplica ardente a São José, pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem, na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes do menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos
tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar esse trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do inimigo. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Outras orações nós podemos encontrar aqui no livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos, no apêndice, porque aqui as orações para cada uma das semanas estão descritas. Podemos então encontrá-las e recitá-las. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grignion de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição a Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.